Na verdade, o vestibular está ocorrendo em 2021, mas se trata do vestibular de 2020. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de chamar a atenção para essa importância da redação. A redação, como todo mundo sabe, ela representa, na verdade, 50% do vestibular inteiro. Então, o aluno tem que se sair muito bem, porque, na verdade, ela representa metade do vestibular. E outra coisa que é importante na redação, principalmente que o aluno preste bem atenção aqui, é que a redação, na verdade, ela agrega outras disciplinas. Então, o aluno, além de ele fazer um trabalho de linguagens, propriamente dito, ele também tem que se ater a aspectos ligados à área de humanas, as matérias. Por quê? Porque aqui na competência 2, que vale 200 pontos, o aluno tem que demonstrar conhecimento de área. Então, na hora de assistir às aulas, filosofia, sociologia, história, geografia, o aluno não está estudando apenas para estas matérias, mas também para a redação. Então, aproveitando o ensejo de vocês aqui, eu gostaria muito de falar de nosso palpite. Estamos aí em um ano de muita dificuldade, seria interessante passar algo seguro para os alunos, não dizendo necessariamente que nós temos que acertar, mas é o nosso palpite que sempre nos perguntam. Então, na verdade, nosso palpite seria este: a relevância da valorização do esporte no Brasil. Então, por que a gente pensa nisso? O Ministério da Cidadania está dando muito enfoque à questão do esporte. É um tema que pode cair e ele vai exatamente necessitar de áreas como sociologia, filosofia, claro que história, mas eu chamaria atenção para que o aluno olhasse com muito carinho o preâmbulo da Constituição de 1988, aquela chamada de cidadã. Lá está garantido que todo cidadão tem direito a esporte. O esporte como uma forma de interação, o esporte como uma forma também de saúde pública. Muita gente pergunta isso diariamente: o que é importante fazer para se sair bem na prova? Então, na prova do Enem não existe segredo, a grade é uma grade aberta, correto? Então não existe aquela coisa de segredinho. São 5 competências, como vocês estão vendo, correto? 5 competências. Cada competência dessa tem um valor de 200 pontos. 200 pontos para cada uma delas, correto? E aí, no final, isso vai dar um total de 1.000 pontos. Então, no Enem, não existe uma competência com maior privilégio do que a outra. Elas são divididas exatamente assim: 200, 200, 200, correto? Então, esta é a nossa previsão inicial para 2020, que é o vestibular atual, correto? Agora, professor Joilson, linguagem, tema, argumentação, coerência, coesão, projeto de intervenção. Então, essas seriam as dicas principais para os alunos estarem aí se aprofundando, sendo bem sucedido, no caso, no Enem 2020, que vai acontecer agora em 2021. Então, aqui, na verdade, cada competência dessa tem algo que ele deve aprofundar mais. Aqui na competência 1, que é a linguagem, é muito importante a correção gramatical. Quando se fala em correção gramatical, além de escrever corretamente, é muito importante que o aluno tenha sentenças mais complexas. As orações devem ser orações mais completas. Peço, por favor, aqui que a correção gramatical implique em o aluno se preocupar muito com ortografia, se preocupar muito com regência, concordância nominal, mas eu chamo bem atenção para um detalhe: cuidado com grafia de palavra. Não se aventure a escrever palavras que você não está acostumado a utilizar no dia a dia. Você usa a palavra exceção, coloca o sinônimo, mas não se aventure. O outro aspecto importante aqui na competência 1, que é uma dica, é se preocupar também com a precisão vocabular. A precisão vocabular não é só a objetividade do vocabulário, mas o vocabulário está centrado, está ligado à área do conhecimento que o aluno está trabalhando. Na competência 2, que é a mais importante, a única competência que ele não pode tirar 0, porque é o tema da redação, leia a coletânea com muito cuidado, leia o tema e marque pelo menos 2 palavras, como eu fiz aqui agora. Esporte é o assunto da redação.
Mas a banca dá um comando para ele, a banca dá uma ordem. Ele tem que mostrar qual é a relevância de valorizar. Se ele não responder qual é a importância de valorizar o esporte, que é o tema geral da redação, ele não vai sair dele, vai tangenciar. Tangenciando, ele vai perder ponto demais aqui. Então, eu chamo muita atenção para essa leitura. Marque isto como a palavra mais importante. Está aqui o assunto da redação. E marque isto como comando, a ordem que a banca está dando para ele executar. Você tem uma ordem, você tem um serviço a ser cumprido. Este serviço é você mostrar por que é importante, por que é relevante valorizar. Valorizar o quê? O assunto, que é o esporte. Aqui dentro da argumentação, muito importante, que a dica que eu passo para vocês é o seguinte: se no primeiro parágrafo você prometeu que é importante por causa da interação social, você tem que no argumento ser coerente com isso. A argumentação é algo que flui da decisão que você tomou no primeiro parágrafo. Não pode aparecer uma ideia nova se você não falou no primeiro. Coerência e coesão, eu chamo a atenção para que tomem muito cuidado com os operadores argumentativos. Assim, portanto, essas palavras elas têm um significado. Muito cuidado na seleção delas, correto? E no último, que vale 200 pontos, só essa questão, é um projeto de intervenção. Eu pediria que vocês respondessem a 5 perguntas. Quem, o que, como, para quê? Estas 5 perguntas que vocês vão responder, para quê? E a última delas, que é o que mais pode ser feito? Responda firmemente, com segurança, não tenha medo. Essas 5 perguntas que você vai ter que responder no final, no 4º parágrafo, eu sugiro, são perguntas acerca daquilo que você discutiu no corpo da redação. Não acrescente nada no final do texto. Essas perguntas são perguntas que vão dar respostas àquilo que eu tomei como decisão para discutir no meu texto. Este é o segredo do Enem. A nota 1000 chega desta forma.